mulher sábia edifica, anima, né? Obrigado, amor. Se for para Jesus, tem que ser com mais força. Deus é bom. Glória a Deus. Quantos estão cheios do Espírito Santo? Quantos já foram tocados pelo poder de Deus? Levanta suas mãos aí, dá uma glória a Deus. Amém. Se assente, querido, se assente. Eu quero conhecer quem está conosco aqui pela primeira ou segunda vez. Você pode se colocar de pé? Queremos te conhecer. Aleluia, 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 aleluia. Aplaude o Senhor Jesus, queridos. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. A nossa equipe da recepção está indo até você. Queremos estar junto com você, queremos orar pela tua vida. E vamos estar nessa unidade. Nós sempre estamos falando, né, o que tem no nosso coração como igreja. Não somos uma igreja para frequentar, somos uma igreja para pertencer. Não tem como frequentar uma família. Família só tem um caminho: pertencer a uma família. E a partir de hoje eu profetizo em nome de Jesus que você está pertencendo a uma família no corpo de Cristo Jesus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Primeiro domingo do ano de 2026, e Deus tem uma palavra para os nossos corações. Ore junto comigo. Senhor, nós te louvamos, Pai, pela tua glória, pelo fluir do teu Espírito Santo. Te agradecemos, Pai, pelo teu favor e pela tua graça que nos envolve nessa noite. Te agradecemos, Pai, pelo que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas. Tivemos um culto pela manhã tão poderoso, cheio do Espírito Santo. Vidas foram tocadas, vidas foram, Senhor, transformadas através da tua palavra, através do teu poder. E sabemos que o Senhor sempre tem mais para nós, porque tu és um Deus de coisas grandes. Tu és um Deus, Pai, que nos surpreende, não porque somos bons e porque somos merecedores, mas porque o Senhor é um Deus de favor e graça. E nós tomamos posse, Senhor, já estamos fluindo nesse ano profético do avanço. E sabemos que iremos avançar dia após dia, fluindo no entendimento da tua palavra. E que nada nesse momento venha atrapalhar o fluir da tua palavra sobre os nossos corações, Pai. Estamos com a nossa mente alerta, com o nosso coração receptivo para receber a tua palavra, que é o alimento espiritual. E todos em uma só voz digam mil amém. Eu estou aqui ministrando e ouvindo a pastora Ana ministrar e os apóstolos aqui sentados. E o Espírito Santo, assim, eu aprendo muito com os apóstolos, hein? A humildade deles. E eu quero, assim, impulsionar vocês. Aplauda o Senhor Jesus pela vida dos nossos apóstolos. Poderiam estar ministrando, pregando, mas estão fazendo discípulos de todas as nações. Isso é muito importante. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus colocou um tema no meu coração, dentro que nós vamos viver nesse ano de 2026, e eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Eu quero te impulsionar a estar empolgado, com a expectativa lá no alto, porque o que Deus vai fazer nesse ano na tua família, na tua casa, na tua vida, são coisas extraordinárias. Eu profetizo em nome de Jesus que você vai avançar, a tua família vai avançar, o teu casamento vai avançar, tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, você vai avançar, porque você está debaixo de uma palavra rema, você está fluindo no Espírito Santo de Deus. Quem crê dá um glória a Deus em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao 14. Vamos fluir nesse entendimento, fluindo em revelações que o texto traz para os nossos corações. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele fala assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Quem está comigo, diga amém.
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele não escreve isso num conforto. Ele está num cenário de luta. Ele está num momento, um dos piores momentos da vida dele. E cheio do Espírito Santo, mesmo diante de um momento difícil, ele está ali cumprindo o propósito. Está avançando em Deus. Está sendo um mensageiro de Cristo para os seus irmãos que estão fora da prisão. Ele está preso. O apóstolo Paulo está preso aqui. Ele escreve preso, limitado fisicamente, mas o que é o mais importante, livre espiritualmente. Sabe como nós vamos avançar no ano de 2026? É a partir do momento que nós colocarmos Deus em primeiro lugar, entendendo que quando nós estamos livres espiritualmente, nós estamos prontos para avançar em Deus em todas as áreas das nossas vidas. O corpo estava preso, mas a visão era de avanço. A visão era de continuar, de ouvir e colocar em prática a palavra de Deus. A circunstância é algo poderoso que temos que colocar no nosso coração para que de fato venhamos avançar. As circunstâncias não definem o teu destino. É o que precisamos entender para avançarmos. Que o deserto não é moradia. Deserto, luta, dificuldades, circunstâncias, problemas, adversidades. Não é um lugar para você se estabelecer e para você morar. Deserto é lugar de passagem. E quando nós estamos avançando em Deus, nós entendemos como nosso Deus, Ele é poderoso e nos ensina nos mínimos detalhes. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Não importa a circunstância, não importa o cenário, não importa o que você esteja vivendo aos seus olhos carnais. O Espírito Santo está trazendo essa palavra nessa noite para o teu coração. O Senhor derramou uma unção sobre a tua vida e você vai avançar no ano de 2026. Ano do avanço não é ausência de luta. Ano do avanço é decisão de continuar. Para avançar, você precisa estar decidido a continuar, a caminhar nos passos de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus que no ano de 2026 você vai avançar tanto, a sua família vai avançar tanto, espiritualmente, economicamente, financeiramente. Você vai orar como nunca orou. Você vai ler a Bíblia como você nunca leu. Aleluia. Você vai amar o teu esposo como você nunca amou. O esposo vai amar a esposa como nunca amou. Você vai viver um ano em paz, leve, tranquilo. Não porque não vai ter lutas, não porque não vai ter dificuldades, porque você vai decidir fluir no Espírito Santo. Você vai decidir viver essa paz de espírito. Apóstolo Paulo, ele estava na prisão, mas com Deus. E não importa o lugar onde nós estamos, se nós estamos com Deus, nós estamos no melhor lugar. Aleluia. Você pode estar em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins de terra. Você pode estar diante de uma mesa posta com muita coisa para comer, um banquete poderoso. Ou você pode estar diante de um cenário de dificuldade. Mas se você tem Jesus, você sabe que você está avançando em glória, porque é um crente, um homem de Deus, um discípulo de Jesus. Ele tem uma visão, ele não caminha por vista. A vista te paralisa, a visão te mobiliza, aleluia, a enxergar o propósito de Deus. E o propósito de Deus, os planos do Senhor são planos de paz sobre a tua vida, são planos de paz sobre a tua casa, são planos de paz sobre a tua família. Aleluia. Vamos avançar, vamos romper em fé nos passos de Jesus. O apóstolo Paulo poderia estar vitimista, poderia estar se lamentando, mas ele estava escrevendo uma carta de ânimo para quem estava fora. Ele está escrevendo uma carta dizendo para os seus irmãos: avança, prossiga, continua,
não para. Primeira revelação que eu quero declarar sobre a tua vida através do Espírito Santo. Apóstolo Paulo, ele fala uma palavra. Ele começa falando: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Como eu vou avançar? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Para você viver o novo, você precisa deixar o velho. Para você viver o novo de Deus, você precisa decidir viver o novo. Paulo não fala de amnésia, ele fala de decisão espiritual. Não é amnésia, não é esquecer no sentido que você não vai se lembrar daquilo. Você pode até se lembrar, mas você vai lembrar daquilo que Deus fez. Você vai lembrar de uma maneira para glorificar o nome do Senhor. Avançar exige soltar culpas. Quem está comigo, diga amém. Como eu vou avançar, pastor Natan? Soltando culpas, encerrando ciclos, curando vícios, feridas, não vivendo refém do passado. Nessa noite o Espírito Santo está te impulsionando a olhar para frente. O Senhor está declarando sobre a tua casa, sobre a tua família, que Ele tem coisas novas. O Senhor tem coisas novas. Eis que tudo se fez novo. Tem alguém recebendo essa palavra aqui? Sabe o que o Senhor está falando nessa noite para mim e para você, querido? Para de ficar se lamentando do passado. Para de ficar se lamentando daquilo que já passou. Das lutas, das perdas, das dificuldades, dos problemas. 2025 já foi. Ontem já foi. Minutos atrás já passou. Não somente ficar se lamentando, o Senhor nos impulsiona a deixar de se lamentar, mas também deixar de idolatrar passado, vitórias e conquistas do passado. Eu era feliz naquela casa, eu era feliz com aquela pessoa, eu era bem melhor quando eu estava em tal situação. A primeira revelação, o primeiro ponto que você precisa colocar no seu coração, para você viver o novo de Deus, você precisa decidir, deixar o velho para viver o novo. Você precisa colocar no seu coração, ser leve com você mesmo, deixar esse sentimento de culpa, encerrar ciclos, se permitir ser curado, liberar perdão, pedir perdão, para o novo ser estabelecido sobre a tua vida. Nessa noite o Senhor está dizendo: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Vamos avançar esquecendo as coisas que ficaram para trás. O Senhor tem um presente maravilhoso sobre nós. É o dia de hoje. E nós temos que viver hoje como se fosse o nosso último dia. E se passado fosse bom, Ele ia chamar, não ia chamar de passado, ia chamar presente. O Senhor está te impulsionando para você ter ânimo, para você ter uma expectativa na palavra de Deus, e crer que Deus tem um futuro abençoado sobre a tua casa. E temos que entender que tem gente tentando avançar olhando para trás. E não se trata de você apenas decidir, apenas declarar, é de fato se posicionar no comportamento, nas palavras e nas atitudes. Nessa noite o Espírito Santo está te impulsionando a olhar para frente, para você viver o novo em Deus. Segunda revelação que o apóstolo Paulo fala: uma coisa eu faço, isso pega o meu coração. O apóstolo Paulo fala: uma coisa eu faço. Ele não fala eu faço duas coisas. Ele não fala eu faço três coisas. Ele não fala eu faço muitas coisas. O apóstolo Paulo fala: eu faço uma coisa. Uma coisa eu faço para avançar, esquecendo das coisas que ficaram para trás, esquecendo aquilo que passou. O Senhor está te preparando para viver o melhor ano da tua vida. E quando o apóstolo Paulo fala: uma coisa eu faço,
está falando de foco. Tem uma coisa que você sabe que você precisa fazer para a tua vida mudar. Basta uma coisa, basta uma decisão. E de uma forma particular, o que é que precisa ser feito? Paulo revela foco. Paulo traz o entendimento de não estarmos distraídos, dispersos, mas estarmos focados naquilo que tem que ser feito. Não é ativismo, não é fazer muitas coisas, mas é fazer o que tem que ser feito, é a prioridade. O Espírito Santo está clareando a tua visão e a tua mente nessa noite, para que no ano de 2026 você consiga enxergar o que precisa ser feito. Basta uma atitude. O apóstolo Paulo fala: uma coisa eu faço. Você sabe o que é que tem que ser feito? Você sabe o que é que precisa ser mudado? Você sabe o que é que precisa ser encerrado? O Espírito Santo está te convidando para viver um futuro em glória. O Espírito Santo está te convidando para você acessar uma nova sabedoria. O Espírito Santo está te impulsionando para você ir para frente. O Senhor nunca vai nos levar para o passado. O Senhor nunca vai nos levar a recuar. A palavra do Senhor sempre vai, aleluia, nos impulsionar a olhar para frente, a continuar, a perseverar. Eu declaro em nome de Jesus que nesse ano você vai ter foco em tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Deus vai te dar sabedoria, discernimento. Você vai fluir de uma forma intencional. Você vai falar com sabedoria. Você vai discernir com sabedoria. Você vai decidir com sabedoria. Porque o Senhor vai iluminar a tua mente e você vai saber o que tem que ser feito. Avanço não acontece por quem faz tudo, mas por quem sabe o que precisa ser feito. E gente cansada não acontece. Gente cansada não está cansada por trabalhar demais. Está cansada por trabalhar sem foco. Eu quero declarar e profetizar que o Espírito Santo está te derramando nessa noite sabedoria para você fluir em foco, com disciplina. Deixa de essa vida de iniciar coisas e parar no meio do caminho. Inconstância. O Senhor está derramando sobre você um ânimo para você perseverar no foco, no propósito a qual o Senhor entregou para a tua vida. Igreja focada avança. Vida focada rompe no mundo espiritual. Quem está comigo, diga amém. Terceira revelação que vemos em Filipenses capítulo 3, o verso 12 em diante. Avançando para as coisas que estão diante de mim. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Avançando para as coisas que estão diante de mim. Paulo não olha para o que perdeu. Ele olha para o que Deus ainda vai fazer. O teu olhar não tem que estar nas perdas, mas naquilo que Deus vai fazer através de um posicionamento em crer e confiar no poder do Espírito Santo. Deus vai fazer infinitamente mais do que você pensa ou imagina, porque o nosso Deus não é um Deus limitado. O nosso Deus é um Deus de coisas grandes. As suas maiores vitórias não estão no passado. As suas maiores vitórias, a sua maior alegria não está no passado, está por vir. Eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida, por isso eu iniciei declarando. Aumenta a tua expectativa, esteja empolgado no ano de 2026, porque Deus quer fazer coisas novas. Deus quer te surpreender. Deus quer trazer um novo recorde. Deus quer derramar sobre você uma nova sabedoria. Deus quer derramar sobre você um novo tempo. Avançar é olhar para frente, crer no invisível, caminhar pela fé, enxergar o novo antes de tocar, antes de viver o novo aos olhos carnais. Você viver pela
fé. O Espírito Santo está te impulsionando para você avançar. Você precisa estar decidido a crer no mundo espiritual, crer no mundo do invisível, mesmo que aparentemente parece que nada está acontecendo, parece que está tudo acabado, parece que nada está dando certo, mas você está vivendo com uma convicção dentro de você, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Deus não termina histórias no meio do caminho. O Deus que iniciou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Você não está desamparado em 2026. Você não vai parar no meio do caminho. O Espírito Santo está com você. Está na sua casa, está no seu casamento, está na sua empresa, está no teu trabalho, está contigo renovando tua saúde. Por isso eu estou convicto e declarando para você ficar alegre, empolgado, porque Deus é por nós, Deus é por você. E a palavra do Senhor nos declara: se Deus Ele é por nós, quem será contra nós? Para avançarmos, precisamos viver Jesus. Precisamos caminhar nos passos de Jesus. Precisamos olhar para frente, crer no mundo invisível, declarar palavras proféticas. Quem vive só do passado, vive de memória. Quem vive do futuro, vive de fé. Quem está comigo aqui, diga amém. A quarta revelação que nós enxergamos no texto: prossigo para o alvo. Paulo usa a linguagem de corrida. Prossigo para o alvo. Avançar não é correr sem direção, é correr com destino e com propósito. Meu Deus, se alguém recebendo essa palavra aqui, o Senhor está dizendo: você não vai viver um 2026 só gastando energia e sendo frustrado. Não, você vai correr de uma forma intencional. A palavra do Senhor declara assim: a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminhar. Eu quero declarar essa promessa de Deus sobre a tua vida. Você não somente vai se movimentar e vai correr. Muita gente corre, mas não chega no lugar nenhum. Em nome de Jesus, eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Você vai correr, mas direcionado pelo Espírito Santo. Deus vai te levar para os lugares certos. Deus vai te levar para os ambientes certos. Você vai falar as coisas certas. Você vai estar direcionado naquilo que pensa, naquilo que fala, naquilo que você decide. Deus vai direcionar e clarear o teu caminho. Quem não tem alvo se perde no caminho. Alvo não é bênção, alvo não é status, alvo é propósito de Deus. Você vai fluir em 2026 debaixo de um propósito. E quando vivemos debaixo de um propósito, nada para cada um de nós no meio do caminho. Porque quem tem propósito não aceita a proposta para parar no meio do caminho. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Você vai avançar de uma forma assustadora, em nome do Senhor Jesus. Deus vai, aleluia, te conduzir em direção. Você vai chegar no alvo, no propósito a qual o Senhor determinou sobre a tua vida. Ano do avanço é ano de alinhar os nossos corações, a nossa visão, chamado e propósito. E a quinta e última revelação, quero já pedir para o Ministério de Louvor subir, em nome de Jesus. Quem está comigo, diga amém. O apóstolo Paulo, ele fala algo que aqui dá o fechamento para nós avançarmos e vivermos o melhor de Deus, pelo prêmio da soberana vocação, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Esse é o propósito. Paulo não corre por aplausos humanos. O apóstolo Paulo não corre por status e vitórias terrenas. Ele corre fluindo dentro de uma prioridade: a presença do Senhor. Para
para declarar: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Nessa noite, nesse ano, sabe o que o Espírito Santo está falando para mim e para você? Coloca Deus em primeiro lugar, que as demais coisas vos serão acrescentadas. A tua corrida, o teu alvo, o teu propósito tem que ser o céu. Que 2026 você venha amar o céu como você nunca amou. Sabe como que você vai avançar? Como vou avançar, pastor? Caminhando como Jesus, falando como Jesus, nos passos de Jesus, desprendido das coisas como Jesus. E quando nós fluímos como Jesus, focado no céu, pelo prêmio da soberana vocação, que é a salvação, a coroa de vida eterna. Independente da circunstância, você vai estar caminhando, você vai estar perseverando, você vai estar no caminho, no alvo, no propósito, porque você tem um alvo, que é o céu. Nós precisamos abrir o nosso coração diante de Deus. Que nesse ano você ore como você nunca orou, que você jejue como você nunca jejuou, que você seja tão sincero com Deus nas suas orações, a ponto de falar: Senhor, eu preciso amar o céu. Jesus, eu preciso amar a tua palavra. Jesus, eu preciso entender o que eu estou fazendo dentro da igreja. Qual é o propósito de eu estar nessa terra? Porque quando nós estamos focados na prioridade que é Jesus, nós entendemos o que a palavra do Senhor nos declara: que tudo passará, nessa terra tudo é vaidade, mas a palavra do Senhor não há de passar. Deus tem bênçãos para você? Tem, esse ano tem muita bênção. Deus tem muita vitória para a tua casa, Deus tem prosperidade, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar demais da conta. Mas a partir do momento que você está com o seu coração em primeiro lugar, no reino de Deus, na presença do Senhor, fluindo nos princípios da palavra, aí sim, a palavra do Senhor nos declara: quem coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Você vai avançar porque você coloca Deus em primeiro lugar. Você vai avançar porque você está declarando: eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu não aceito essa mágoa, eu não aceito essa tristeza, eu não aceito esse rancor, eu não aceito a procrastinação, eu não aceito mais postergar, eu não aceito mais ficar no ativismo. A partir do momento que você permitir dentro de você uma revolta santa, e não conhecer a palavra, e não ler a palavra, e não ter uma vida de santidade, o Espírito Santo, ele vai alinhar o teu coração, ele vai alinhar os seus passos, e vai te conduzir em vitória. Aleluia. A palavra do Senhor nos declara que Deus endireita os caminhos tortuosos daqueles que estão diante da presença do Senhor. Avançar é obedecer mesmo quando ninguém vê. Avançar é permanecer mesmo quando dói. Quem corre por Deus nunca corre em vão, porque o nosso Deus não fica devendo nada para ninguém. E esse é o ano profético do avanço. Não é um ano de sobreviver, é um ano de romper. Não é um ano de olhar para trás, é um ano de prosseguir, olhar para frente. Não é um ano do medo, é um ano de fé e posicionamento. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 4, a palavra do Senhor nos convida a avançar para as águas mais profundas. O Espírito Santo está dizendo nessa noite: chega do raso, vamos avançar. Olha para o irmão e a irmã que está ao seu lado, diga assim: chega do raso. Na força do seu braço você já sabe qual é o resultado. O Senhor está nos convidando, nos impulsionando a avançar em Deus, a esquecer das coisas que ficaram para trás. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo. Você vai avançar, a tua família vai avançar, até aquilo que era para dar errado vai dar certo. O diagnóstico impossível, você vai contar um testemunho.
o cenário de escassez, cenário de maldições de uma forma repetitiva, aconteceu com o avô, com a avó, aconteceu com os tios, com as tias, e o inimigo está querendo que repita na tua casa. Não, você vai avançar, você vai prosperar, você vai viver a bênção do Senhor como você nunca viveu, porque eu decidi viver como Jesus. Eu decidi colocar Deus em primeiro lugar. Eu decidi não somente vir para a igreja, mas ser a igreja cheia do Espírito Santo. Sabe como que você vai avançar sem uma igreja? Decidindo de fato ser um crente de verdade, e não ser um crente meia tigela, um pé na igreja, um pé no mundo. Nessa noite o Espírito Santo está te convidando para você de fato experimentar o que é ser um seguidor de Cristo. Independente das circunstâncias, como o apóstolo Paulo, ele estava na prisão e animando quem estava fora. Porque o teu propósito, o teu alvo é clarificado em Deus. E sabe por que muitas pessoas elas param no meio do caminho? Porque elas estão vivendo, correndo, trabalhando, gastando energia pelas coisas dessa terra. E o nosso braço é limitado, as coisas dessa terra sugam a nossa energia. Mas no Senhor nós somos impulsionados a fluir. E o Senhor renova nossas forças dia após dia. Eu quero te convidar para você se colocar de pé em nome de Jesus. É uma noite profética. Estamos no esquenta. 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Você pode ser profeta de Deus e com muito amor, educação, olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer assim: você vai avançar esse ano, vai dar tudo certo, amém? Nós vamos avançar esse ano no espaço de Jesus. Vamos avançar esse ano olhando para o céu, olhando para o alvo. Chega de embaraço. Receba isso no seu coração. Chega de embaraço. Chega de estar em confusão. Chega de gastar energia com coisas que não vai te levar a lugar nenhum. O Espírito Santo está te dando direção, foco. O Senhor está clarificando os teus passos, o teu caminho. Chega de ser peteca na mão do diabo. O Senhor está trazendo essa palavra no seu coração, porque Ele tem expectativa que a glória dEle vai ser manifestada sobre a tua vida e sobre a tua casa, sobre a tua família. Alguém está crendo nessa palavra aqui? Você vai fechar os seus olhos agora e vai colocar a mão no seu coração, e você vai começar a orar declarando palavras de bênção sobre a tua semana. Você vai declarar palavras de avanço sobre a tua casa, sobre a tua família. Começa a orar, começa a declarar. Eu declaro agora: onde que tem uma enfermidade, seja curada agora pelo poder que é o nome de Jesus. Onde tem uma opressão de escassez, de miséria, seja em nome do Senhor Jesus repreendido todo peso, todo jugo, toda dor, todo espírito de depressão, todo espírito de angústia, todo espírito de fraqueza no mundo espiritual. Eu declaro agora: seja livre agora. Receba sobre a sua visão agora clarificação no mundo espiritual. Você precisa reagir de alguma maneira. Você precisa reagir de alguma maneira. O que você quer que aconteça no seu ano? Você precisa reagir de alguma maneira. Declare, se posicione, decida. Aleluia. Fluir debaixo desses princípios, dessas revelações. Vai dar certo. Você vai avançar. Você vai avançar na tua vida espiritual. O casamento que estava sem gosto, o amor parece que acabou. Eu declaro: você vai viver o primeiro amor. Você vai viver a restituição. Você não veio para cá em vão, você veio para o lugar certo. Deus está te dando um alimento espiritual agora. Você não vai viver um ano frustrado,
frustrada. Pelo amor de Deus, abre a sua boca e comece a declarar isso. É guerra no mundo espiritual. Jovem, você vai finalizar o curso. A porta de emprego vai abrir. Essa dívida é impagável, não vai sucumbir você. Deus vai trazer a provisão na boca do peixe. Começa a orar agora. Começa a declarar agora. Você está diante do melhor cenário, do melhor ano da tua vida. É profético.